Capítulo 16 de Lucas. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 14, a gente encontra Jesus falando sobre o perigo das riquezas. Nessa passagem aqui, na verdade a passagem anterior, que ele vai concluir com aquela orientação: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A isso, os fariseus, que o texto, a palavra de Deus vai dizer que eram avarentos, ou seja, amavam mais a riqueza do que a Deus, portanto adoravam a Mamon, se diziam servos de Deus, mas serviam ao dinheiro. Esses fariseus que eram avarentos, diante da pregação de Jesus, começa a zombar de Jesus. E a gente tem aqui em Lucas 16, no verso 14, essa informação. Imagina Jesus ensinando, pregando, e aqueles homens zombaram dele. Acho que logo aqui de início a gente aprende que nós devemos pregar o Evangelho, falar sobre a palavra de Deus, sobre a salvação, e não nos importarmos daquilo que o ouvinte ache, entenda. Muitas vezes, quando você pregar o Evangelho, você vai ser rejeitado. Alguns vão olhar você com desprezo até. Muitas vezes, e louvado seja o nome do Senhor, a sua palavra será aceita, como no tempo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, a gente não vai ser maior do que o nosso mestre. Às vezes a gente tem a ilusão de que para sermos pregadores, a gente precisa estar preparado de tal forma que quando a gente falar, todo mundo vai ser impactado e vai ouvir a palavra, vai se converter. Não, não é assim. Mesmo na sua fragilidade, você se sentindo incapaz, pregue a palavra. Independente da postura, como as pessoas vão receber. Mas pregue, é o que Jesus fazia, é o que nós devemos fazer. Mas aqueles homens zombavam de Jesus, e muitos também, quando nós pregamos o Evangelho, não nos escuta. Sabe por quê? O raciocínio deles, dessas pessoas, estão presos ainda a uma dinâmica mundana do homem. Eles se justificam a partir do que eles entendem que seja certo. É o chamado politicamente correto. Então não é politicamente correto você falar da sua religião para o outro, e aí você não prega o Evangelho. E eles querem impor isso a nós. Não é certo você querer falar sobre a sua fé, querer pregar a sua fé, mas a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Perceba, a gente está em tempos, por exemplo, aí com as eleições, essa polarização, ai meu Deus, onde a gente está muito preocupado com aquilo que os homens vão pensar, estamos presos aos projetos humanos de um lado, de outro. Mas olha só o que diz a Bíblia, que é uma pérola, hein? Eu quero que você dê muita atenção a esse versículo apenas aqui de Lucas 16, versículo de número 15. Foi a resposta de Jesus diante da zombaria dos fariseus, que eram avarentos e que estavam zombando da pregação dele. Olha o que ele vai dizer para os fariseus. Lucas 16, versículo 15. Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Que palavra! Aquilo que é elevado, aquilo que é louvado, aquilo que é admirado pelos homens é abominação diante de Deus. Então, meu amado e minha amada, viva como discípulo de Jesus, se santificando, adorando ao Senhor, pregando a sua palavra a tempo e a fora de tempo, e não se deixe abater quando as pessoas olharem para você e zombarem de você como fizeram com o nosso Senhor.
porque para eles, o que para eles é correto, o que para eles é uma postura correta, é abominação diante de Deus. O que nós precisamos é entender que eu fui chamado, você foi chamado. Enquanto igreja, nós fomos chamados para agradar a Deus e não ao homem. Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.